Salve, salve, família da paz! Hoje não estou presente. O salve é à distância, mas em breve estaremos juntos. Curta agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Pod Paz, o podcast da Igreja Batista da Paz. Isso mesmo, mais um episódio do Pod Paz, o podcast da Igreja Batista da Paz. Vocês viram que é especial isso aqui, em um áudio para você, não morrer de saudade do Mário, que ainda está em resguardo de saúde, se cuidando, ficando bem para logo estar aqui com a gente. Mais uma sexta-feira, estamos aqui com mais um assunto precioso e vamos falar sobre mais um ministério que um irmão especial tem aqui da igreja, mas ele vai se apresentar primeiramente. Fique à vontade. Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo aí no Pod Paz. Prazer imenso poder participar, desse precioso projeto da igreja, que faz com que a gente tenha a oportunidade de se apresentar a igreja aos ministérios. Sim. E, enfim, esse é o nosso chamado, né? Meu nome é André Luiz da Silva, mais popularmente conhecido como André Arte, pelo nome profissional. Minha esposa Priscila Chagas da Silva. Tenho 4 filhos preciosos. Gente, é mais animado que eu. É uma benção. Tenho o Luiz André, com 21 anos. Meu filho mais velho, primogênito. Tenho o Saulo, com 13. Caleb, com 7. E a Betina, com 3. Igual lá em casa, como é 2 meninos e uma pimentinha menininha. da casa, Betina. Manda em todo mundo, né? Abençoada demais. É uma Que preciosidade. bênção. Todo mundo que chega aqui já está acostumado. Você vai estar sendo apresentado para a igreja, né? Muita gente te conhece, mas muita gente vai assistir esse episódio e não te conhece. Como você conheceu Jesus? Vamos lá. Então, eu sempre fui um simpatizante da fé cristã. Minha mãe muito católica, meu pai não tinha religião, mas a minha mãe muito católica, ensinava a gente a rezar o Pai Nosso no linguajar deles, E eu sempre fui muito assim incentivado e despertado à vida espiritual. E eu conheci Jesus através de um irmão chamado Leandro, que foi trabalhar comigo e, na minha opinião, eu sempre chamo ele de missionário. Olha. Porque ele foi para lá aprender a profissão, tinha acabado de sair do exército com 18 anos de idade, era meu amigo de infância. Era da Igreja Batista da Paz. Olha. Nascido e criado aqui na Igreja Batista da Paz. Filho do saudoso Elias e a irmã Leninha. E o Leandro foi para lá, André, eu queria aprender a cortar cabelo, que eu tenho uma barbearia. Por isso o André Artes, Por isso o nome André Se você Artes. quiser ir na rua aqui da igreja, tá? É muito bem localizado, bonito, slogan, vermelho e preto. Corre lá, corta cabelo muito bem, tá? E a gente faz propaganda mesmo. Amém, obrigado. E aí o Leandro decidiu aprender a cortar cabelo. O Leandro criado na igreja. E eu ainda não conhecia o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Como eu falei, eu conhecia... Você não tinha nenhuma ressalva, vamos Não assim tinha, dizer. exatamente. Não era frequentador da igreja católica, nem de lugar nenhum. Então, Leandro começou a introduzir dentro da barbearia louvores. Olha. E ali que eu ouvi a primeira vez a música da Ana Paula Valadão, Preciso de Ti. Antes eu já tinha ouvido aquela da Aline Barros, A Honra, a Glória. E essa sempre me chamava a atenção. Nem sabia se era gospel, se era secular. Eu sei que me chamava muito a atenção, Olha. E aí o Leandro começou inserindo as músicas ali. Mas era um contexto muito complicado, porque eu vivia num mundo em que, na época, foi uma explosão no meu ramo profissional, porque esse nome é André Arte, até por isso, eu comecei a fazer arte na cabeça das pessoas. Não era só um corte de cabelo comum, eu fazia desenhos, etc, etc. Então, começou a atrair muita gente, inclusive os artistas de campos, pessoas famosas, muita gente ia lá cortar cabelo. E aí eu ficava nessa guerra, Enquanto o Leandro chegava lá e falava assim, deixa eu botar um louvor. Aí um colega lá que era artista em Campos, posso botar minha música? E aí ficava, cada hora... Nossa, era um show, E eu hein? comecei a ter esse embate quando comecei a vir aqui algumas vezes na Batista da Paz, que ainda era o templo ali embaixo, nem tinha essa igreja assim construída. Pastor Josias ainda, na época. E eu comecei a vir. Cheguei a passar um retiro de carnaval aqui na igreja. Olha só, sem ser crente. E eu me lembro de um episódio... Lá nos seus 20 anos de idade? Exatamente. E eu me lembro no momento em que eu comecei a frequentar a escola bíblica e botaram até meu nome para o batismo. Olha. Eu não tinha me candidatado literalmente, mas eu estava atraído. Confesso que estava atraído. Mas aí, naquele episódio ainda muito lá e cá, sem saber o que ia fazer da vida, preferi ir para o carnaval. Não me batizei, perdi o outro retiro de carnaval que teria na igreja. E assim, o Leandro começou inserindo ali louvor, voltando ao Leandro, E a música do mundo, daqui a pouco louvor, até que eu me deparei com os versículos da Bíblia. A palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Quando eu comecei a me deparar com a realidade bíblica, né, e foi muito mais forte em mim, graças a Deus, a palavra, não pode servir a dois senhores, senão um há de aborrecer o outro. Falei, rapaz, não posso ficar nessa, eu tenho que decidir o que eu vou fazer da minha Sem vida. ninguém falar com você, eu comecei esses a ter versículos que você via aqui de vez em quando, ou o seu amigo falava? Ele falava, eu via, ouvia nos louvores, né, que eu comecei a assistir muitos louvores do Diante do Trono, comecei a participar de muita coisa assim da igreja por ele trabalhar lá e me convidar para cá. Então eu fiquei nesse contexto, né, ainda sem ter aquela E experiência. aquilo foi te confrontando. Exatamente. Aí, um certo dia, né, eu já vivi um embate familiar muito complicado, um contexto de família bem difícil, né, por essa questão não tinha muito princípio religioso, e eu tive um irmão que ficou encarcerado por um tempo, né, foi condenado a alguns anos de prisão por causa de uma circunstância. E você perguntou da minha conversão, eu vou dar uma resumida, porque o que aconteceu? Nesse período em que eu cheguei a levantar a mão aqui uma vez e não voltei mais, depois do carnaval de retiro que eu passei, depois não voltei mais. Um certo dia, eu me deparei em uma situação na vida que eu não sabia para onde ir. Eu estava como no labirinto. Meu irmão encarcerado, condenado a 13 anos e 9 meses de prisão. Meu Deus. Com 2 filhos pequenos. Eu já tinha o meu mais velho. Minha mãe, meu pai tinha falecido. Então estava num contexto de vida que, como diz os crentes, só Jesus. Só Jesus para tirar. E aí, um certo dia, eu saí na rua. Eu costumo dizer isso sempre para as pessoas. A minha experiência com Jesus não foi na igreja em si. A igreja foi um componente muito importante que me deu alimento e a fé suficiente para professar a fé em Cristo. Mas a minha experiência de conversão, mesmo encontro com Cristo, foi na sala da minha casa. Olha, como foi essa Saí experiência? um dia de casa para resolver as coisas do meu irmão, que eu não conseguia nem trabalhar mais. A vida estava tão complicada, né? E me lembrei de Jesus outra vez, comecei a buscar, mesmo sem saber orar, sem saber contexto bíblico, sem saber nada, mas comecei a buscar, pedir ajuda ao Leandro, que estava ali do meu ladinho. E um certo dia eu volto para casa dizendo assim para Jesus, Senhor, eu não aguento mais. Olha. Está pesado demais esse fardo, olha as palavras que eu usei. Exatamente, né? Eu estou cansado dessa vida. Se o Senhor existe mesmo, fala comigo, porque eu não aguento mais. Falei de novo, está pesado demais esse fardo, eu não vou aguentar. Entrei, a Bíblia da minha mãe em Tava cima aberto. da mesa. Peguei a Bíblia, abri aleatoriamente, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. O que eu tinha acabado de falar com Jesus? Exatamente. Aí, Larissa, eu senti de fato que o nosso Jesus está vivo. Ele te respondeu Que foi claramente. como que ele sentasse do meu lado, Oh, Deus. me abraçasse assim e dissesse assim, cara, você não está sozinho. Eu estou ouvindo todas as coisas. Eu estou com você. Olha eu falando com você. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu falei que estava cansado, no final resumiu assim, encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Naquele dia, eu levantei daquela mesa assim como no start. Ali foi a conversão, por isso que eu digo, a experiência de conversão foi ali. Me lembrei de todo o contexto de vir da igreja, de ir daqui, de ir da lá, de mundo, Tudo isso fez e aquilo. sentido. Exatamente. E aí saí, meu cunhado é testemunha disso. Eu falei aqui pregando um dia na igreja, meu cunhado estava lá em cima, eu falei com ele. Você lembra, Lequinho, quando eu falei com você que minha vida, a partir daquele dia, nunca mais seria a mesma? E não foi. E nunca mais foi a mesma minha vida. Aleluia. As lutas acabaram? Não. Queria tanto que você falasse, acabou. Eu falo, meu Deus, vamos fazer um curso. Mas a luta interna foi cessada. Porque internamente você vive encontrou um Deus, embate, né? Sim. de você querer desistir da vida. É que você procurava preencher o vazio que todo ser humano tem desde a queda do homem. Exatamente. E ali naquele momento que todos os seus alicerces, até seu irmão era um alicerce seu, Isso. Meu irmão mais velho. você perdeu. Minha referência. Você falando é nítido que ele é Meu teu irmão. amigo, Que ele era o teu, além do teu pai, ele era tua visão de homem perfeito, de paternidade. Um amor muito grande pela vida Quando dele. você perdeu todos os seus chãos, vou usar assim, você falou, peraí, eu não tenho chão, não tenho teto, quem é? Tem esse Deus? Foi tipo Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias. Exatamente. E Eu você ficou vi ali, o né? Senhor Sentado. sentado. E você perdeu tudo que você confiava. Eu falo que a gente tem apoios na nossa vida, né? Sim. E ali houve a conversão. Ali houve minha conversão. A partir dali, eu fui na igreja no domingo daquela mesma semana para testificar. Eu falei, mas como é que tem que ser?
Aí eu sempre ouvia falar, tem que levantar a mão e confessar Jesus com seus lábios, testemunhar para a igreja. Isso, O pastor mal estava fazendo um apelo, o pastor Heber Silva, lá na segunda igreja. Eu já estava com as mãos erguidas e Você tremendo já todo. foi assim, tipo, ele precisa ouvir. Ele precisa ver. Eu vou lá. E foi muito impactante, assim, que eu me lembro de alguns convites também para ir lá. E eu só fui lá porque o meu irmão já tinha ido lá algumas vezes. Tudo a ver Eu com não o irmão. voltei aqui. Nossa, e tudo a gente vai conversar hoje começou no seu irmão. E aí fui lá, né? Porque eu lembro dele ele vivendo algumas coisas assim do evangelho, né? Meu irmão fazendo jejum, meu irmão subindo no monte, meu irmão orando. Falei, meu irmão não era assim. Como E já tinha testemunho. passado algumas lutas, né? Nesse sentido. Porque ele passou por um problema da justiça em 1994. Bem Quando anterior, aconteceu, né? Anterior à sua conversão. Ele foi encarcerado mesmo, porque o processo ficou correndo. Foram 10 anos depois. Então ele já 2004. sabia que isso foi gerando, né? A gente não imaginava que fosse acontecer mais nada. Meu Deus, Uma já falta de tinha cuidado morrido. também, assim, de pesquisar, de entender, né, o contexto, estar sempre atento. Do nada, de repente, ele foi convidado a comparecer na delegacia por um carro da polícia que apareceu na frente da minha casa. E nesse dia foi assim, tudo Meu muito, Deus. muito em choque, tudo muito doido. A gente vai chegar nessa entendemos história aí, que você tem uma coisa muito importante que começou na sua vida, um chamado, um ministério na sua vida muito grande ali. Mas antes eu quero te perguntar, você ficou na segunda igreja? Aí fiquei na segunda igreja. Foi a igreja que eu consolidei a minha fé, né? Enraizei, aprendi, busquei, entrei no processo de comunhão com a igreja, conhecimento da palavra. Foi o meu alicerce da fé, foi a segunda igreja batista. E como você chegou na paz? Como eu cheguei na paz? Essa experiência lá no começo de visitas. Sim, sim. E agora, por último, no início desse ano, como eu te falei, eu e minha esposa, logo pós-pandemia, todo mundo ficou meio complicado espiritualmente falando, né? E a gente estava assistindo só os cultos online. A minha filha nasceu na pandemia. Nossa. Então não tinha como levá-la à igreja, não tinha como ir à igreja com o bebê, né? As igrejas tudo online. Mudou o pastor da igreja. E muita coisa aconteceu ao longo desse processo. Eu fui diácono lá durante 9 anos, né? E já tinha sido reeleito por mais 3 anos, que ela tinha esse processo de assembleia, eleição. Só que aí a minha esposa já não estava mais tão feliz de ficar lá. Não por causa de mudança de pastor, não. Acho que foi mais uma questão até de logística mesmo. E descobrimos que o nosso queridão, pastor Haroldo, que é meu amigo pessoal, que quem me acompanhou muito lá na segunda igreja também ao longo desse processo de vida cristã. O pastor Heber era o nosso pastor presidente. Mas o pastor Haroldo era quem eu tinha mais afinidade assim, a nível de relacionamento, porque todo mundo tem problema no casamento, eu também tive os meus, e ele foi Pastor da família, né? uma bênção na nossa vida, que nos ajudou muito com aconselhamento, com envolvimento com a obra também, que acaba enrijecendo a nossa fé, né? Ajuda a gente a ficar mais firme. E sempre amando a gente. Então, quando a gente soube que ele veio para cá, a gente logo teve o desejo no coração, mas a gente ficou preocupado. Será que é uma coisa só do homem? Eu sempre costumo ter muito zelo com isso, né? Vamos orar primeiro, vamos entregar ao Senhor, vamos perguntar para Deus. Porque o desejo do coração a gente tem, mas a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, pode ser por um carinho especial que a gente tem por ele, carinho pela igreja, logística, tudo isso. Você mora bem próximo, né? Ali na esquina da Doutor Beda com Rua Larga. Então, eu fiquei assim, nesse embate. E aí ficamos, acho que 3 meses em oração, buscando a Deus. A resposta se era para a gente vir para cá ou não. Aí começamos a visitar os cultos também, né? Visita, vai. Até que um dia, viemos a um culto de manhã, e minha esposa já estava praticamente decidida. E a gente começou entendendo que era aqui o lugar, né? E aí, um dia, quando saímos do culto de manhã, eu falei, Priscila, é isso mesmo? Ela, eu por mim, eu já estava aqui há muito tempo. Falei, eu senti no coração. Rapaz, toda vez que eu vinha, pastor Haroldo falava muita coisa, né, inspirado por Deus, é claro, e que tocava muito no nosso coração. Estava realmente falando muito com a gente, diretamente. E eu falei, caramba, eu acho que eu posso vir para cá também, ser útil aqui, que lá eu tinha terminado o seminário. Sim. Né? E fiquei meio naquela, que com a mudança de pastor aconteceu muita coisa, né? Inclusive essa mudança da forma que procedia. Isso, tudo foi conduzido de uma forma, né? a gente... E eu falei, eu não tenho nenhuma vaidade em querer assumir ministério, em querer estar à frente de nada. Eu exerço já o meu chamado e o maior deles é o amor por Jesus e o amor pelas almas perdidas. Sim.
o que Deus tiver para mim lá na frente, a gente vai E servir. aí você falou de chamado, e nós vamos chegar no chamado. Exatamente. Com o seu irmão sendo encarcerado, o que aconteceu? Conta pra gente onde nasceu esse chamado tão precioso que a gente vai conversar hoje. Então, aí eu comecei a visitá-lo, né, diversas vezes. Aqui, ele foi transferido para alguns presídios, inclusive foi para o Rio de Janeiro, né, em Bangu, Meu em Deus. que deixou a gente muito assustado. Primeiro é o que eles chamam de triagem, né, passou por um presídio chamado Água Santa. De Água Santa, ele foi transferido para o Esmeraldino Bandeira, em Bangu. Só que as notícias na televisão eram as piores possíveis, né? Mas aí a gente começa a entender os planos de Deus, né? Quando Deus permite algumas coisas que a gente naquele primeiro momento não entende, até questiona, mas depois você entende o que a Bíblia diz sobre todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Eu fui até juízes aqui de Campos, através de influência política, de amigos que a gente tinha, pedi que meu irmão não fosse transferido para o Rio. Aqui. Não, pedi que ele nem chegasse a ir para lá, porque ficava preocupado, né? Sim. Era um processo da CIAP, né, do Sistema de Segurança, do presídio. Eles fazem um caminho, Fazem a triagem. Uhum. Tem que passar por alguns lugares. E a gente clamou muito a Deus nos montes, orando, já tinha me convertido. Foi E logo aí, após, você comentou, exatamente. E aí, na ida dele para lá, foi um negócio assim muito temeroso para nós e muito preocupante, porque a gente ouvia na TV que o Bangu estava incendiado de pessoas morrendo, gente. E essa coisa de presídio que você sabe que não é fácil. E eu falei, meu Jesus, como é que vai ser? O Senhor não atendeu minha oração. Aí lá... Para um novo convertido. Ah, não fala não. Leandro começou a ir por os montes com a gente, montamos grupos. Larissa, foi uma avalanche de milagres nesse período. Porque a gente ia para o monte buscar um favor de Deus nessa questão, mas nas nossas idas ao monte a gente viu casamento sendo restaurado, pessoas sendo curadas, a gente viu ministérios sendo levantados, pessoas voltando para Jesus. De 2 ou 3 indo ao monte, 4, com o propósito da vida do meu irmão, já subiram 20, 30 pessoas de uma vez só no monte lá para orar. A gente ia lá para o Imbé para orar. E você via a situação do seu irmão não acontecer nada. Não acontecia o que a gente queria naquele momento. Como, por exemplo, a transferência dele foi para a gente um susto. Não era isso que a gente estava pedindo a Deus, mas foi. Logo, lá que aconteceu o milagre. E qual Na foi vida o milagre? dele. Vai, Na conta vida pra mim. dele. Por quê? Porque ele estava condenado a 13 anos e 9 meses de prisão. Regime integralmente fechado, a palavra era essa. Eu conto muito esse testemunho quando eu vou lá evangelizar. Integralmente. Não havia o Exatamente. semi-aberto. Não havia possibilidade dele só ir dormir, né? E 9 trabalhar. anos na tranca, no mínimo. De 13 anos e 9 meses, no mínimo 9 anos encarcerado, Meu sem Deus sair. do céu. Lá ele conheceu um colega de presídio. O cara leu o processo dele. Resumindo para você que a história é longa. Leu o processo dele. E a gente não queria que fosse para lá. Nenhum advogado na nossa cidade conseguiu detectar o que um preso detectou. Que a lei diz que ela só retroage para benefício do réu. Isso. Certo? Quem é advogado sabe bem dessa história. É só meu cunhado que manja disso. Então, como eu te falei, aconteceu em 1994. Sim. Né? Então, meu irmão foi enquadrado em crime hediondo, etc. Outras coisas que aconteceram. Só que em 94 não tinha isso. Então, ele não era para ser enquadrado da forma que foi. O cara, lendo o processo dele, eu chamo aquele cara de anjo até hoje, que eu nunca vi o cara. Meu irmão só teve com o cara poucas vezes, depois o cara nunca mais apareceu na vida dele. É um anjo. Um anjo. Enquanto meu irmão ia lá, em alguns cultos no presídio, pessoas diziam assim, olha, eu vejo gente subindo os montes e orando pela sua vida, falava com ele lá. Meu Deus. E seu irmão, quando ouvia isso? André, tem um cara falando aqui que tem gente orando por mim. Eu falei, mas a gente tá clamando a Deus pela sua vida, cara. Ele não acreditava, tinha que outra pessoa falar. Tinha que ir lá. E aí, as visitas eram doideira, eu tinha que ir lá pro Rio. Você ia em todas as visitas? Não todas, depois que se estabilizou mais, a gente entendeu o que era necessário naquele tempo. Isso. Né? Passou um pouco de desespero. E aí a gente não foi a todas. Mas eu ia a maioria delas. Inclusive, aí, quando esse rapaz encontrou com ele, leu o processo, voltando, né? E viu uma falha na justiça. Sim. Fez uma petição à mão. Esse moço. Esse colega de presídio. Um preso também. Endereça isso aqui para a VEP, Vara de Execuções Penais. O juiz vai ler. Ele vai fazer uma revisão de processo. Se ele entender
que é verdade o que eu estou falando, vai reduzir sua pena. Mudou uma palavra no processo dele. De regime integralmente fechado, depois que o juiz leu, reveu a pena, passou a regime inicialmente fechado. Essa palavra mudada, ele teve o direito de cumprir 2/3 da pena. Meu Deus. E aí, com 3 anos, quase 4 anos, ele já estava vindo visitar a família, já tinha sido transferido para Campos de volta. E que momento o seu irmão ser aprisionado, toda essa luta te chamou para a capelania? Visitando ele aqui em Campos. Aqui em Quando Campos. ele retornou de lá, a gente já estava nessa vida de caminhada com Deus, como eu te falei. Já não era um recém-convertido, né? Mais ou menos. Já conhecia, vai um pouquinho. Já estava com muita intensidade de busca por essa causa. E quando você busca Deus, talvez por uma causa, Deus é tão amoroso, tão precioso com a gente, que às vezes a gente vai com um interesse e ele vem e se revela pra gente, mas eu tenho interesse na sua vida também, rapaz. Você está preocupado lá com o seu irmão. Eu te forjei para isso, né? Aí um dia eu visitando o meu irmão aqui, lá tinha uns cultos, aonde eu exerço o chamado hoje de capelania prisional, já há 9 anos que eu exerço esse chamado. E um colega lá também, que estava fazendo o culto, falou, ó, vou chamar o irmão do meu irmão, amigo Wallace aí, para dar uma palavra aqui para a igreja. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu estava com a Bíblia, falei, ó, vou lá. Então vamos lá. Lembrei de um salmo. Não, mas você era descolado já era cabeleireiro, falava o dia inteiro, não tinha uma vergonha. Assim, eu acredito que o dom assim, da oratória, dessas coisas, Deus já tinha me dado por causa disso também, por relacionamento com pessoas. Isso. Mas você treme na base, né? Treme. Ainda mais falar de Deus. A É vida com muito inteira. temor e tremor. Eu a vida inteira. Mário morre de rir. Se a gente for falar de Jesus e Senhor. não der um calafrio, você tá... Não, eu subo do púlpito aqui e olha que eu sou, tem uma vivência, filho. É um temor, um negócio ali. Fala não. E aí ele me chamou para ir lá. Falei, o que eu vou falar, Senhor? A perna tremeu. Tremeu. Faltou saliva. Partiu O que saiu? Saiu, eu me lembrei de que eu estava ouvindo muito uma música do David Keelan, que falava do capítulo de Isaías 35, né? E eu falava, eu vou ler esse negócio todo, que eu estava ouvindo direto. Falei, eu vou ler isso, Isaías 35. Já estava até marcada a Bíblia. A gente começa a marcar a Bíblia toda, Ai, né? a minha são Começo de todas conversão, você desenhadas. marca tudo. Até hoje a minha assim, tá? Aí eu fui, abri e falei, ó, vou ler então a palavra do Senhor aqui em Isaías capítulo 35. Li com a voz embargada, tremendo. Depois que eu olhei, eu falei, meu Deus. E ali, 9 anos depois, eu voltei para aquele mesmo lugar, naquele mesmo altar, que eu chamo de altar de Deus ali, pregando o evangelho da salvação às pessoas. Depois de um relacionamento com a igreja, depois de um chamado para o seminário, depois de ter sido diácono, enfim, depois de uma vida de relacionamento com Deus. Mas nesses 9 anos, você sentia que seu coração se voltava para a capelania? Aí pintou uma chance na igreja. A pastora Patrícia... Dentro da igreja. Dentro da igreja. A pastora Patrícia e a pastora Aline já exerciam a capelania prisional. Sim. Só para a gente explicar para algumas pessoas, como é que a gente explica a capelania para quem é novo, convertido ou nunca ouviu falar sobre isso? Como é que você explica a capelania? Porque o nome lembra capela, né? Então, a capelania ela pode ser exercida em diversas áreas. Capelania prisional, hospitalar, escolar, né? Em diversas áreas você pode exercer o serviço de capelania. Mas a capelania prisional você exerce dentro de um presídio, Sim. na qual muita gente pensa que é só você chegar lá e falar ao preso. Mas você entende que existe uma demanda muito grande por trás de todo aquele sistema da ida de um capelão. A gente é chamado de agente religioso. Sim. Né? Não é nem de capelão prisional, agente religioso. Então, quando o agente religioso chega lá, é um campo muito amplo para você alcançar de vidas. Tem o sistema penitenciário, todos os agentes penitenciários, né? Policiais, sim, etc. Que estão ali fazendo a Tem segurança. direção, tem assistência social. E a gente acaba lidando com todas essas pessoas para você chegar ao preso. Entendeu? Muito legal. E você começou na segunda igreja com a pastora... A pastora Patrícia e a pastora Aline, que hoje até mora em Portugal, mas a pastora Patrícia, que sentiu esse chamado, prosseguiu até hoje. Elas estariam lá hoje há uns 11 a 12 anos. E ela que chamou vocês? Você? Houve um convite e eu falei com ela, poxa, pastora, eu gostaria muito de ir lá, né? Até por ter tido essa experiência de um dia ter vivido essa sensação de presídio e tal. Então, assim, eu sei o que é a dor de um familiar de um encarcerado. Eu sei o que é a dor de um encarcerado.
porque muitas vezes eu chorei lá com meu irmão. Eu não tive vontade de vir embora para casa enquanto ele sabia que lá. tinha que deixar ele lá. Então eu sei o que é isso na prática. Sim. A sociedade julga de uma forma, A mas gente até conversou isso antes, né? exatamente. Lidando com a situação, não querendo aqui Sim, sim. generalizar, porque ninguém que está ali é só vítima. Né? Claro que se está ali, está cumprindo uma pena, e a gente não vai lá pregar o evangelho de prosperidade só, de milagres, que Deus vai te tirar daqui, a porta vai se abrir, você vai receber tudo que Deus tem para te dar. Não. A Bíblia diz que quem não quer estar debaixo do jugo da lei, que cumpra elas. Exatamente. Então, os encarcerados estão lá porque cometeram algum crime. Só que são diversos casos, centenas e milhares de casos que você fica assim, ó. Como fazer isso? Como chegar aqui numa circunstância que começou desse tamanhozinho e depois se transforma em uma detenção, em uma pena de 10 anos, de 20 anos de prisão. Porque ali você entra como agente religioso, você vem trazer a solução, a salvação, a restauração, mas para isso você precisa entender como essa pessoa chegou ali. Conversando com a Manu essas semanas para trás, dentro da Cristolândia, eu tenho muitas mulheres que começaram na adolescência, coisas pequenas que levaram vício e estão ali hoje. Exatamente. E dentro da prisão é a mesma história, né? Da prisão é a mesma história, porque você vê pessoas que estão ali hoje encarceradas, que você vai ver que elas não são só réu perante a sociedade. Um dia, se você conhecer a história, conversar no tete-a-tete com cada um deles, você vai ver que lá na infância também foi uma vítima do abuso, uma vítima do abandono, uma vítima da ira, uma vítima da violência. Então, essas pessoas cresceram com muita mágoa, rancor, ódio, e a forma de botar para fora talvez é também agredindo alguém, agindo da mesma forma que um dia eles foram violentados. Então, o que eu costumo dizer, ninguém que está ali está isento de pagar o que cometeu. Mas se você analisar o contexto da vida, você vai ver que também foi uma vítima. Exatamente. E é precioso esse tempo. Você tem 9 anos ali dentro. E eu imagino que tem muitas histórias. Muitas. Quer contar algumas pra gente hoje? Então, eu vim até pensando, antes de chegar aqui, em 3 episódios, resumindo, claro, de experiências, né? Experiências dentro do presídio. Né? A primeira delas foi logo no início da nossa chegada lá, a gente entender que não é só uma atitude humana que conduz a pessoa ao presídio. Antes, ela é aprisionada espiritualmente falando. Existem cadeias espirituais que aprisionam as pessoas e que conduzem elas ao pecado, que consequentemente ao crime, Sim, porque sim, o projeto do diabo está escrito Você na palavra. entende que Matar, roubar Roubar e destruir. Então, se o ser humano é usado para isso, ele é usado por quem? Exatamente. Quem é o autor desse projeto? É E Satanás. quem está ali dentro, né? Quem está por trás disso tudo? Quem está ali manipulando aquelas vidas. Então, um certo dia, a gente lá visitando, e veio uma menina já possuída por demônios, mas toda, né, possessa mesmo por uma legião de demônios. Estava eu e alguns irmãos, a pastora Patrícia, Você vai Aline, pastor vão em Marcos. quantas pessoas, mais ou menos? A igreja tem o direito de levar 6 agentes religiosos. A gente tem ido em 3, porque 3 não puderam estar mais com a gente. Não é fácil exercer esse ministério, porque ele tem que ser em horário comercial, em horário que o presídio libera, não que você quer ir. Horário Não, que você pode, né? não é horário que a gente pode. Então, é realmente difícil para a pessoa exercer. Então, são 6 capelãos prisionais permitidos por igreja. Mas a gente tem ido em 3, 4 aproximadamente. Nessa vez vocês estavam com mais gente. Nessa vez estava, eu me lembro exatamente, eu, o pastor Max, que foi como visitante, foi convidado a dar a palavra nesse dia. Eu, pastor Max, pastora Patrícia, pastora Aline, se eu não me engano, tinham outros irmãos, mas não me lembro exatamente quem eram agora. E essa moça veio possessa por demônio, já no colo das outras. Nossa. Se contorcendo toda, e a gente repreendeu o inimigo, a batalha foi grande, porque tinha um ponto de consagração. Se eu contar alguma coisa aqui do nível assim, de batalha espiritual, para ela chegar àquele ponto, talvez pessoas não vão acreditar. Porque ela chegou É só quem viveu. É só quem viveu. Ela chegou a dizer. Pensa em você botar a mão na cabeça de uma pessoa, dezenas de vezes, sai em nome de Jesus, o demônio sai e volta, sai e volta, sai e volta. Não tinha. E a história vai longe. A história vai longe. Volta, daqui a pouco vem. Para resumir, a pastora Patrícia
A Aline, com muito discernimento espiritual, entendeu que tinha um ponto de consagração. Que ponto de consagração era esse? O umbigo dela. Ela estava com um negócio de piaçaba de vassoura amarrada no umbigo, cheio de linha de crochê. A gente não, isso não é um piercing, isso não é um negócio de estética, de beleza. Isso. Negócio doido aquilo ali. A pastora Aline nem falou sai em nome de Jesus. Só falou, gente, para, por favor. Pegou o negócio e puxou. Não voltou Pronto. demônio nenhum mais. Olha. E em conversa com ela, pasmo que eu vou dizer para você, e você que está me ouvindo no podcast vai entender Sim. que realmente existe um nível de batalha espiritual para a pessoa que chega lá. Ela disse que ela já tinha ofertado ao inimigo, que ela foi criada num centro de Umbanda, Meu 3 Deus. fetos dela. Ou seja, por isso que o ponto de consagração Era era no ali. umbigo que alimenta a criança. Exatamente. Então ela engravidava, abortava propositalmente e o pai de santo ingeria aquele feto. É de apavorar. É. E por isso ela tinha essa prisão espiritual que conduziu ela para ali várias vezes. Conversando com ela, ela disse que matou um marido, tinha feito, etc, etc. Aí a gente volta àquela pergunta inicial, Sim. né? Era só réu perante a sociedade? Não, tem Mas olha um onde essa histórico. moça foi criada. Olha o que Quando a aconteceu gente com a vida começou dela. aqui, eu falei para você, né, que as pessoas olham para a Sim. cadeia, para o ambiente prisional, Exatamente. e já imaginam, nossa, os piores vilões. É. Mas você conhece por trás daquela face, né? Igual essa moça, pelo que você me fala, eu imagino. Cheia de tatuagem, meio durona, falava grossa. É sempre aquilo, né? É por aí. Né? Você deve conhecer É um muita sistema gente até de que é defesa delas, para dizer que é homens tal. e mulheres que são muito durões, mas quando você vai conhecer uma criança indefesa, Exatamente. tem uma ferida na alma que ela vai te falar aquilo repetidas Essa vezes. é uma outra experiência que eu vou te contar em relacionamento com uma delas. Olha, né? foto que eu gosto de história. Vamos lá, André. Que eu Aí gosto essa de foi a história. experiência de batalha espiritual. Você Então, teve contato com ela depois, essa moça? nunca mais vimos. Só Olha. nesse dia. Porque o sistema, infelizmente, acontece isso. Não sei se ela foi transferida, se ela saiu, mas nunca mais tivemos com ela. Olha. Naquele dia, ela confessou Jesus como único sustento e salvador Olha, pessoal da vida aleluias. dela, disse que não queria mais aquilo para ela. E, enfim, o que aconteceu no futuro eu não sei. Eu sei que eu creio no que a Bíblia diz. E a Exatamente. Bíblia diz que se com tua boca as confessares que Sim. Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração crê que Ele é o Filho de Deus, será Amém. salvo. Então eu creio que aquela palavra que entrou, aquela libertação Sim, ali... mas dá vontade, não dá? Você que convive Sim, com muita com gente. certeza, com certeza. Dá vontade de saber, e aí, como é que foi depois que aconteceu? Exatamente. Mas a gente teve várias experiências de encontrar com outras vezes. A outra experiência foi de uma detenta. O presídio tem suas leis internas, né? E, assim, pode falar aqui no podcast abertamente, porque eu acho que isso não tem problema nenhum. Até para as pessoas entenderem, às vezes, algumas coisas que é chamado de rebelião e não é rebelião. Às vezes, alguma coisa está acontecendo com alguma presa que acabou de chegar, por exemplo, maus tratos de criança. Presídio feminino. Maus vamos lá. tratos de criança é inaceitável. É igual no masculino, pedofilia, né? Pedofilia e estupro. É. Então, presídio feminino, maus tratos de criança é inaceitável. E chegou uma lá que tinha, infelizmente, assassinado seus filhos, 2. Nós que temos, dói, não dói? Que difícil. Que difícil. E aí a outra experiência que eu tive é que a gente, por mais que saiba da história, porque uma coisa que é lindo nessa experiência, Larissa, de você ir pregar dentro de um presídio, é você ir para lá oferecer o amor de Deus, sem querer saber o que aconteceu no passado daquela pessoa, mas com a expectativa do que Deus vai fazer no futuro. E um amor que Deus dá, né? Exatamente. Porque você entra lá, você não Não sabe tem nada. como você ir para lá sem o amor de Deus dentro de você. Humanamente falando, a gente quer julgar aquela pessoa também e dizer, poxa, não quero nem papo com essa pessoa. Ainda mais quando envolve filhos, né? Ainda Você mais com quando 4 ou envolve com 3. E aí a experiência foi essa, a segunda experiência. Né? A primeira foi a batalha espiritual, a segunda foi a rejeição interna Dela. dessa moça. Que todas passam, que chegam lá com esse crime, com esse tipo de crime. Qual foi a rejeição interna que ela sofreu? Quando a gente, fazendo dinâmica de crente, Sim. né? Pega na mão uma da outra aí, vamos orar. Você, fulano, ora com ela, você ora com ela, você ora com aquela, que nós vamos orar aqui também Isso. um com os outros. Ninguém quis orar com ela. Ela tinha acabado de chegar. Ela tinha chegado já há um tempinho já, mas ela era estava muito rejeitada. Ela estava sendo rejeitada pelo que ela fez, certo? A vida inteira. Então ninguém quis orar com ela. Eu percebi que ela procurou para um lado, para outro, baixou a cabeça e não chegou ninguém perto dela. E quem olhava de lado, que ela estava perto, saía de perto dela. E aí eu falei, não, mas eu estou aqui para isso.
né? Independente do que aconteceu lá atrás, existe a chance para ela. Por mais que seja difícil da gente entender isso, mesmo estando lá. Humanamente é muito Humanamente é muito difícil. E aí eu fui lá para orar com ela e falei para ela, olha, tem um versículo bíblico, eu não sabia do crime dela ainda, né, que ela havia cometido. Você tá falando até baixo, como se fosse um segredo. Eu falei, olha, a Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer até do seu filho, que ainda mama no seu ventre. E foi com os filhos que ela passou por aquilo. Olha só. Olha. Mas Jesus disse que nunca, jamais, ele se esqueceu de você. Se você está aqui, ainda em vida, a cruz pode te alcançar, o sacrifício da cruz, o sangue que foi derramado. Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si todo o seu pecado. Ele não falou foi qual, todo. Então eu não sei o que aconteceu. E a gente tem experiência de conversão de mulheres que quando estão aqui fora conversam com a gente. Sabe o que mais me encantou em vocês? Na igreja de vocês? É porque vocês nunca perguntaram pra gente o que aconteceu no nosso passado. Vocês sempre falaram do que Deus podia fazer com o nosso futuro. É porque ele é dali pra frente, né? Quando Jesus entra, a história muda. Ele joga fora. No mar do esquecimento. Exatamente. Né? No mar do esquecimento. Na aula de EBD dos adolescentes eu falo muito isso. Então, assim, a experiência de batalha espiritual, a experiência de rejeição lá dentro. E a experiência também de desfrutar, de ver. Mas você orou com ela? Sim. E como foi? Ela ainda estava muito resistente a receber o perdão até por ela mesma, na própria consciência dela. Ela ainda estava, eu acho que se autocondenando depois da consciência, né? Mas hoje é uma mulher de Deus. Você tem contato, você sabe. Começou a sair mês passado. Que bênção. Depois de 14 anos presa. E as meninas foram na casa dela segunda-feira, eu que não fui. Mas foram lá, segunda-feira, tomaram um café com ela. E está bem. Tamanha a fé dela em dizer assim. Uma nova vida. Uma nova vida. Ela diz assim, eu sei que para todo mundo isso é impossível, mas eu creio no que a Bíblia diz. Amém. E a Bíblia diz que os meus filhos eram anjos. Estão na glória com o Senhor. Meu Deus do céu. Por eu ter aceitado Jesus, eu também vou para o céu. E eu creio que Deus vai me dar a chance de rever meus filhos. Meu Deus, que peso. A pessoa tomar posse disso aqui, deve ser o mais difícil, Larissa. Porque o inimigo é opressor. Uhum. Ele E ele acusa, volta. ele oprime, ele ele diz você não merece, você não é digna. E diz isso através das pessoas. E ele repete, porque ele não é nada criativo. Eu acho que é bom de falar disso, né? Sim. Que a criatividade não está. Você escuta as mesmas histórias e os mesmos embaraços. Eu creio que a sua emoção é porque você vê a mudança. Você vê o Cristo vivo ali, né? Exatamente. Sendo aceito e tratando feridas. Exatamente. Libertando pessoas. Libertando. Mas você comentou uma coisa que eu queria antes de ir para próximas. Você fala isso sobre quando essas presas chegam, que há essa rebelião. Essas pessoas são deixadas de lado e acontece... A ideia é que essa pessoa morra, né? Ali dentro da prisão. Sim. Pelas que já estão lá, elas querem... Vamos falar um português claro. Elas querem o sangue daquela pessoa que chegou ali. Para elas, ela tem que morrer. Elas também cometeram o crime. Mas para elas que estão lá, aquele ali é inaceitável. E são pessoas que sofrem. Aí... É por isso que a Bíblia diz que a justiça do homem é como o trapo da imundícia. Exatamente. Né? Olho por olho, dente por dente. Fez, vai sofrer aqui Mas dentro. a igreja tem essa missão de levar um amor que não foi conhecido por elas aqui no mundo. A paz que excede todo entendimento. E a chance de ser perdoada, mesmo sem a sociedade perdoar, sem o juiz perdoar. Porque elas cumprem a lei terrena. Uhum. Às vezes saem, mas saem largadas. Então, e é isso que a terceira experiência. Oh, que encaixe lindo, né? É. A terceira experiência. Batalha espiritual, rejeição interna. E a terceira experiência. Enquanto a gente estava ali em culto, algumas vezes, adorando a Deus, profetizando liberdade, salvação, cura, milagres, crendo nisso, né, que a gente prega. Isso. Teve um dia que eu estava lá, sentadinho, cantando aquele louvor do Fernandinho. A gente canta muito esse lá, né? Nada além do sangue, eu sou livre. Eu sou livre. Esse louvor. E teve um dia que a gente estava lá, a gente já batizou 54 mulheres lá dentro. Olha. A gente vai falar sobre isso, sobre esse batismo, se der tempo. Ainda tá tranquilo. O pessoal tá gostando. Eu sou livre. Eu estava cantando essa parte. Eu sou livre. Aí entrou uma agente penitenciária. Abriu um portão daquele lá, saiu uma mulher. Foi livre naquela hora.
ganhou liberdade naquela hora. Você nunca mais esqueceu essa E cena. a gente lá cantando e o presídio começa a ficar num lugar de terror, de pavor, de pânico, de destruição. Você começa a ver barulho de festa. Quando uma presa Quando uma é sai, liberta, porque todas se alegram. né? Todo mundo quer sair. Treme o chão, fala. Treme o chão. E a gente tava cantando Eu Sou Livre. Pá, saiu uma. E continuamos a cantar. Daqui a pouco, cantou outro alvará aqui. Saiu outra. Pá, saiu 3 Nossa, nesse me arrepiei dia. inteira Não, aqui. Olha isso aqui. saiu 3 nesse dia. Jesus, nossa, eu tô toda arrepiada. Saiu três. Mas o que a gente prega, a verdade em Cristo, elas podem sair dali daquela condição de grade de ferro, paredes, mas se não entenderem Cristo, a salvação, Elas só vão continuar. permanecer aprisionadas. Porque a maioria que não entende Jesus, não entende a mensagem da cruz, saem. Daqui a pouco a gente vai lá, visita. novo, e aqui né? na rua, daqui a pouco está lá de novo. O que as impede? Além da incredulidade, das suas dores passadas, o que você sente que atrapalha hoje essa vida delas na prisão, quando vocês vão lá? Onde você sente que tem maior dificuldade na vida delas? O pecado mesmo. A não rejeição ao pecado. O conformismo com uma vida secular e achando que não, eu vou buscar Deus, Deus vai fazer um milagre, mas eu não abro mão desse pecado. É o pecadinho de estimação. Né? Dentro de presídio feminino, por exemplo, é muito comum, e é terrível pra gente isso, tá? Como igreja. É muito comum a questão do lesbianismo. Eu já sabia que você... É muito comum. Infelizmente. Pela carência, né? Pela carência. E aí você apresenta aquela que já elas tá nessa chegam vida. ali, normalmente muitos homens as levaram ali, porque eu sei que você encontra muitas mulheres que droga, Sim. enfim. E elas entram decepcionadas, tristes, deixaram, né? E elas procuram, e já tem umas que são... Já estão nessa vida. Só vai agregando. Oferece segurança, Sim. né? Aproximação. Tá tudo bem, nós vamos te ajudar. E aí a carência, como você falou, acaba... E assim, é um nível de opressão e batalha espiritual também muito grande, né? Porque a proposta é feita. Sim. A pessoa aceita ou não se ela quiser. Mas também existe um nível de opressão psicológica. Sim, com aprisionamento, violência. né? Além do aprisionamento, existe com violência. A gente já ouviu relatos de pessoas que não quiseram ceder a essa situação e serem obrigadas a ceder. Meu Deus. Porque na madrugada a prática era caneta, inclusive foi até proibido a entrada, Isso. botar no ouvido e furar tímpano. Meu Jesus. Então, entende o nível de violência, de opressão e de medo que uma pessoa que chega lá. Eu conheci uma menina, por exemplo, que chegou lá, conheceu um rapaz de 1 ano, namorou com ele, foi morar com ele com 3 meses de namoro. Perto de 1 ano que foi morar com o rapaz, foi condenada a 18 anos de prisão sem nunca ter cometido um crime. Por quê? Porque depois que ela descobriu, segundo ela, que ele era um traficante da pesada, e esse cara levou a família dele inteira para o presídio. E ele não. A suposta esposa... Não, ele também. A suposta esposa, mãe, irmã, parentes, tudo que estava envolvido. Porque foi uma situação de tráfico, narcotráfico, associação ao tráfico. Meu tudo Deus muito do pesado. céu. Como que ela foi enquadrada? Escuta telefônica, que em presídio não pode. Mas enquanto ele foi preso primeiro, ela foi incentivada a ajudar ele. Em casa você só recebe as ligações, e negocia, recebe, paga, tal. Ela entrou nessa como, não, eu estou ajudando meu marido, não estou fazendo nada de errado. Eu não uso, eu não vendo para ninguém, só estou negociando. Mas, grampo telefônico, ela foi pega em flagrante por ligações, condenada a 18 anos de prisão. Meu Deus do céu. Graças a Deus já está solta também. Glória a Deus. E está Tá não salva. com Cristo ainda, com uma vida de devoção. Mas agora, há pouco tempo atrás mesmo, anda e vira, a gente se fala, né? A gente incentiva ela. Vai vir aqui fazer a visita. Com muita gente. Você tem contato. Eu imagino que você é o apoio de muitas dessas mulheres. De vez em quando a gente encontra com algumas na rua aí. Ou liga, ou manda mensagem. A falta de... Você falou sobre a questão da pessoa voltar para lá e vir. A falta também, às vezes, de recurso do familiar ou Sim. dela mesmo, quando sai de lá.
leva elas a praticarem de novo o que dava Sim. recurso financeiro para elas e sustento para a família. Como, por exemplo, o tráfico. Nossa, eu tenho uma. Eu sigo lá em São Paulo, chama Passarela Alternativa. Depois é até legal para você ver. Ela estudou moda, ela vai, ensina para essas encarceradas a costurar absorventes de pano, moda, fazer roupa. Ela tem um trabalho. Que é E uma ela carência muito trabalha grande. com isso. E eu fui entender que tem mulheres que vão para a cadeia e não têm familiares, o que elas passam lá dentro para a higiene mínima delas. Isso. Exatamente isso. E a igreja é um instrumento que promove isso para elas. Porque muitas vezes o governo do estado declara não ter condições de liberar para elas. Né? Aí o que a assistência social do presídio, a diretora e etc. solicita? Vão pedir à igreja. Isso. E a igreja faz campanha Sim. e leva kit de higiene pessoal, que é o que a gente sempre faz, Sim, né? sim. Porque muitas vezes, pensa, você é mulher, vai entender bem o que eu tô falando. Pensa você ficar um mês sem ter um absorvente para usar. Então, usa miolo de pão. Eu sei que tem gente que tá ouvindo isso aqui e nunca nem prestou atenção nisso, gente. Eu acho que a gente precisa usar a internet um pouco para essas coisas, né? Exatamente. E essa menina é muito interessante lá de São Paulo. Ela faz projetos com empresas grandes. Ensina essas mulheres, quando saem do encarceramento, a ter uma profissão. Olha que bacana. E eu vejo como é precioso. Sim. O sistema, às vezes, dá umas oportunidades. Dentro Ensino fundamental. Ensino Dentro do fundamental, encarceramento, dentro do encarceramento. né? Ensino Aqui médio. em Campos também. Lá tem uma biblioteca, onde tem bíblias, onde tem livros. Essa que fica na... Você sabe que eu sou uma paulista morando em Campos, né? Obrigada. Hoje... Fala. Seja muito bem-vindo. É a que fica do lado do Ferreira Machado? Hoje ali é o presídio feminino, mas Sim. antigamente ali era o Carlos Tinoco, que era o presídio masculino. Foi onde eu visitei meu irmão pela primeira vez. Isso, onde fica o masculino agora? Masculino hoje é lá em Guarulhos, no Parque Santa Rosa, se não me engano. Eu moro pra lá, dentro, mas não sei onde é não. Fui Depois você me explica. visitar para lá também. Meu irmão passou os últimos dias dele de encarcerado ali na inauguração Você faz visita nas duas prisões? Já ou... fui algumas vezes no masculino, mas quem exerce essa função lá no masculino é o Júlio Sei, um irmão também da Segunda Igreja, que tem um ministério lindo também de evangelismo. Ele tem uma igreja dentro da comunidade Tiragosto aqui em Campos. Ah, eu Então já ele dá com essa galera aí sempre. já ouvi dele. Então para ele é muito, muito bom. Já fui com ele algumas vezes, mas quando você é lotado em um local, em um sistema, lá quando você vai fazer sua carteirinha de agente religioso, você tem que escolher onde você vai exercer a função. Você não é liberado para ir a todos os presídios. Então você ficou com o feminino ali. Aí a gente decidiu ficar por ali, né? Até pela questão da logística e eu para dar apoio às irmãs que estavam lá. Muito bom. E no masculino o dia já era mais difícil para mim, que é um Sim. outro dia que ele vai. Entendi. E o horário também. Lá ali ficou mais tranquilo para eu conseguir exercer Aí a pra função. gente, fiquei curiosa com a história do batismo. Eu não vou embora sem a história do batismo. Me conta. Porque batismo na igreja eu já fico emocionada a todos os anos de vida que eu tenho. Ah, é coisa maravilhosa. Então, a gente não faz assim de qualquer maneira. É importante falar isso também para as pessoas. Sim. Que se você for pregar o evangelho para uma pessoa que está sofrendo hoje, principalmente o encarcerado, quer aceitar Jesus, ela vai falar que quer. Quer se batizar? Quero também. Tudo que tem de proposta para Deus ou de Deus para ela Porque quer. elas entendem como um eno, né? É o melhor para mim, Um eu não miojo, quero né? mais essa vida. Assim, vai resolver. É. Então, eu vou fazer isso que esse moço tá falando, porque ele tem um brilho. Isso. Que fala isso pra você bastante, né? Ó. Nossa, tem um negócio diferente. É bem assim. É pastor, ele é pastor, pastor André, me chamam de pastor Então, sem ser assim, pastor ainda. Mas é que o chamado é chamado, e vocês conversam depois. Assim, elas olham pra você e falam, eu quero isso que ele tem. Ah, é pra aceitar. Elas acham que ele vai ser solúvel, né? Vai resolver tudo. E, na verdade, existe um discipulado ali Eu brinco dentro, muito né? com elas. É isso, o discipulado. Eu brinco muito com elas. Eu digo assim, que elas pedem as canções, né? Aí pede aquela da Eixla, o terremoto vai acontecer aqui. Eu falo, vocês são muito espertas. Elas querem Paulo e Vocês Silas querem na prisão, né? Vocês querem o terremoto para cair as cadeias e todo mundo sair voado daqui correndo, Elas né? querem Paulo e Silas na prisão. Vocês querem isso. Aí a gente brinca, mesmo naquele contexto todo, mas é uma forma também de trazer livre, descontrair, conversar, né? Não é só aquela religiosidade introduzida ali, falada, que tem que ser dessa forma, não. Você não entra, faz uma pregação apenas de faça, aconteça, aceite. Há uma vivência. Você Sim, leva para elas sim. um Cristo vivo, né? A gente tenta um relacionamento mesmo, de perto. E é muito o que vocês Discipulado. vivem, né? Elas E qual foi replicam o muito. nosso projeto, entendendo ali um tempo, que o nosso tempo é muito curto com elas. É pouco tempo. Quanto tempo que vocês ficam ali? É de 1h30 às 3h30. Às 1 hora e 3. meia, rapidinho. É rápido. Ainda tem um tempo de até entrar e até sair, tem um tempinho.
Às vezes a gente consegue entrar rápido, sair Isso. rápido. Às vezes é meio tranquilo. difícil, né? Mas às vezes é. Mas a gente tenta aproveitar ao máximo. Aí a gente entendeu que a melhor forma de ganhar o presídio, as mulheres do presídio para Jesus, inclusive todos que ali habitam, é formar, fazer discípulos ali. Cumprir o chamado que Jesus deu. Isso. Você vai pregar o evangelho. Sai de lá. E ela fica o restante da semana inteira sendo oferecido para elas as coisas que você sabe que tem dentro de presídio. O pecado e a cabeça. É bem assim, né? Vocês vão ali, levam um Cristo morto, ressurreto, que vai salvá-las um dia na semana. Os outros 6 é a carne. Exatamente. Satisfaça a sua carne. O Você tempo já inteiro. sofreu muito. Fique aqui dentro e viva bem. É bem isso aqui, não é? Por aí. Aí o que a gente entendeu? A gente precisa discipular essas mulheres para fazer discípulos aqui, para que elas sejam Para discipuladoras. que quando vocês não estão, ainda continue esse trabalho, Isso que né? a gente fala. Hoje a gente tem lá, no mínimo, acho que acredito que Hoje não, porque algumas já saíram. Mas umas 2 ainda tem lá com esse chamado. Posso fazer uma pergunta bem... Quando elas se convertem, a transformação, elas começam a discipular, parece que a coisa anda mais rápido? Para elas? De serem libertas, às vezes mudarem a situação delas, aprisional. Se eu te contar um testemunho que existe até... Viu? um testemunho dos É uma missionários... caixinha de testemunho. Existe igreja, até o aproveita. testemunho dos missionários moravianos, você já deve ter ouvido falar. Eles se vendiam como escravos para pregar para os escravos. E libertar. Claro que elas querem sair de lá. Sim. Mas a maioria delas, quando se converte de verdade, começam a exercer a função do discipulado chamado lá, até esquece o tamanho da sua pena, Mas o elas tempo que ela têm tem que ficar medo lá. de sair também, né? Tem. A vida real, né? Dependendo da realidade, por exemplo, agora há poucos dias atrás, a gente teve a realidade de uma que frequentava os nossos cultos. Eu acho que ela chegou a ter a decisão de aceitar Jesus. A gente caminhou pouco com ela. Mas a gente descobriu que ela saiu num dia e morreu no outro. Então, o que a gente fala para elas lá? Mas você sabe do que morreu? A De curiosidade. tiro. Entraram na casa dela e assassinaram ela, porque o envolvimento dela era com tráfico. E o que a gente fala para elas lá? Tem umas que brincam. Quando a gente sair daqui, a gente vai viver na igreja. Eu falei, não, a igreja já está aqui dizendo para você que você pode ser igreja, ser templo do Espírito Santo. Então, aceite isso. Eu costumo dizer isso muito. Tem até um DVD do batismo. Nossa, um dia nós vamos passar aqui na igreja e você vai ver. Você vai voltar para a história do batismo, tá, André? Que a gente fala muito. E no momento do batismo eu falo, você pode estar aqui dentro, aprisionado e desfrutar de liberdade. Amém. Porque quem liberta é Cristo. Então aquela circunstância, ela é momentânea. Mas Nós quem é somos livres liberto, nele. entendeu? Internamente, entende que ali não é circunstância para poder parar a vida da pessoa. Ali é uma prisão de estado, né? Ir e vir, né? Sim. Mas a maior libertação que você prega para elas é a da alma, né? É a da mente, é do Senhor elas serem livres. Me conta do batismo, estou muito curiosa. Eu amo batismo. Então, a gente começou a entender a necessidade de fazer batismos ali, que tinha gente condenado por muito tempo e queria se batizar, queria entender mais. Aí a gente fez um projeto. O pastor Haroldo já foi lá fazer o Vencendo a Ira, Veredas Antigas. O pastor Haroldo é um parceiro nosso desde a segunda igreja. Tem até uma irmã aqui na igreja. Sim. Não vou lembrar o nome, ter acho sido que pastora você não Patrícia. estava aqui. Uma ex-detenta. Ex-detenta. Ayala. Pregou um domingo de manhã. Ayala. Muito precioso. Linda. Ela é maravilhosa. Ela hoje está firme, casada. Contou, acho que tem filho. Isso. E trabalhando. Tem coisa mais linda do que essa. pra gente Nossa, que e foi exerce logo a que eu cheguei na função. igreja. Eu gravei ela. A gente fala com elas, olha, nós não temos expectativa nenhuma em vocês a nível de mundo. A expectativa que a gente tem é em Deus de transformar vocês. Amém. Aí vocês viram sobre o batismo e como é que vocês trabalharam? Aí a gente entendeu a necessidade de algumas que queriam se batizar e talvez não teriam a chance nem de sair dali. Elas queriam muito. Aí a gente programou o Veredas para um tratamento mesmo, Sim. né? Livres da ira, e depois um discipulado batismo. Fizemos um estudo. Sim. É um pouco difícil, porque a gente atende dois lados lá. Tem a custódia e as detentas, as sentenciadas, assim chamadas. Sim. Lá tem os dois lados, no mesmo presídio. Então, quem está em custódia, aguardando o julgamento, está de um lado, quem está em sentença está do outro. Então, a gente está com alguma delas só de 15 em 15 dias. Então, essa semana a gente atende a custódia, na outra semana vai atender a sentença. Então não é semanal, não é nem semanal. Então, aí eu vou te contar essa porta que Deus foi abrindo.
que os cultos eram liberados algumas presas só para ir ao culto num refeitório. Tendo em vista que a igreja do Senhor foi tendo sucesso no reino, para a glória de Deus, Glória a Deus. o presídio entendeu a necessidade de todas serem alcançadas. Olha. E começou a liberar a gente para fazer o que a gente chama hoje lá de cultão. Que cultão é esse? Uma vez por mês. A gente vai com ministério de louvor, com tudo. E aí o culto é ministrado para todas. Elas não saem das grades. Mas a gente prega no lugar onde nasceu o meu chamado. Naquele primeiro lugar. Naquele lugar. Quando pediram para você falar, Isaías. Faz o louvor, anda na quadra, prega, profetiza. E elas estão cada uma nas suas celas. Nas suas celas e vêm, e cantam e adoram ao Senhor com a gente. Pro batismo, o batismo tem que ser realizado ali. Aí, eu não sei se você sabe, a Ordem Batista, aqui em Campos, por exemplo, tem um batistério móvel. Sim. É uma banheira, né? Sim. Aí ele ficava muito lá na Igreja Batista Alvorada. A gente fazia essa aliança, fazia o pedido, pegava o batistério lá, enchia lá. Era um trabalho de quase que um dia inteiro, que era realizado nesse horário depois do almoço. Mas a gente ia para lá de manhã, era liberado, Para com encher essa ofício, piscina. para encher essa banheira. E aí as candidatas ao batismo, que foram discipuladas Por um tempo por determinado. um tempo determinado, elas participam do batismo depois de ter professado a fé em Olha, Cristo. quantas vocês batizam normalmente? A gente já batizou 54. De uma vez só? Não, foi dividido por 2. Que isso? Mas teve uma leva maior e teve uma outra leva um pouco menor. E teve uma experiência muito linda também de batismo. Posso contar? Pode. Ainda tá tempo, dá Essa tempo. experiência foi demais. Porque a gente vai da questão da religiosidade, né? Isso. Pastor Heber foi um dia com a gente e estava a igreja lá reunida. E teve uma que a gente estava discipulando ela há muito tempo, mas ela faltou um dia de aula. Aí vem um religioso, né? Não, faltou, não vai poder. Só no próximo. Mas aquela moça estava lá Sedenta. na grade, sabe? Esparramada assim, com os braços pro lado de fora. Aí você só via lágrima, ela chorando. Eu queria estar ali, eu quero estar ali. Eu aceitei Jesus, eu quero me batizar. E aquilo foi comovendo. A gente não podia fazer nada. Mas o pastor Heber, um homem cheio do Espírito Santo, com discernimento, ele falou, não aguento ver isso. Ele falou, irmão, aquele jeitão dele, né? Irmão, como é que a gente fala com alguém para poder tirar aquela moça de lá para ela se batizar também? Ela fez o estudo? Fez o estudo, pastor, caminha com a gente um tempão. É porque ela deixou de participar de e infelizmente não liberaram ela para vir. Porque a gente respeita o sistema, né? Temos que respeitar. E aí o pastor Heber foi lá, conversou com a gente religioso, que pediu para a pastora Patrícia conversar com a diretora, que liberou ela para vir se batizar. Meu Deus, essa moça desceu voando quase. Ela desceu nos braços das pessoas, que ela não aguentava nem andar, de desejo. E quando ela se batizou, tem esse batismo no vídeo, tem. É coisa muito linda. Ver. A igreja precisa ver isso. E quando essa moça se batizou, cara, pensa num lugar, como eu te falei, terrível, de dor. Que brilha. Em festa. Em festa. Todo mundo aplaudindo a Jesus e ela ali batizou ela. E pá. Que coisa linda. Que ministério precioso. Maravilhoso. E o que você tem a dizer para quem está aqui na igreja, assistiu esse podcast e tem esse desejo no coração? O que você tem a dizer? Para essa pessoa assim, que está aqui aguando, assim, meu Deus, mas eu quero viver isso, eu quero... Meu coração na curiosidade, muita gente já até me para por ali, assim, porque sabe que a gente exerce, né? E quer participar. E quando se depara com a realidade dos dias, de horários, etc., acaba, poxa, infelizmente não dá para mim. Mas arde o desejo no coração. Então, isso já é um ponto principal e muito importante, né? Porque, na verdade, o chamado da pregação do evangelho, mesmo que seja em um presídio, em um hospital, nas capelanias da vida, né? Ou na rua, onde você quiser exercer, fila do banco. Eu acho que quando você aceita Jesus, esse id arde no seu coração. Eu tive uma experiência pessoal na família, como eu te contei. Sim. E por isso eu acho que o meu chamado nasceu por conta de Deus me usar até como testemunho do que Deus é capaz de fazer na vida delas, porque fez na vida do meu irmão. Sim. Então eu testemunho isso lá sempre. Né? Testemunho sempre, né? Nasceu por aí e também do amor por Cristo. Sim.
Porque eu acho que você pregar o evangelho para as pessoas que, como você mesmo bem disse no início, e acontece na igreja, meio que desprezado pela sociedade. Eu já ouvi, irmã Larissa, crentes dizer, olha, na minha opinião, essa turma de presídio tem que soltar uma dinamite lá e acabar com tudo, morrer todo mundo. Aí você pergunta onde está a Bíblia desse irmão, por favor? Entendeu? A gente às vezes até entende A visão, o a entendimento. visão, a revolta, porque talvez também foi uma vítima de alguém que Exatamente. está lá Tudo dentro. tem uma história, né? Tudo tem uma história. Mas para quem tem esse Mas interesse quem entendeu a graça de Cristo, e a preciosidade das vidas que o Senhor ama, isso, se você for entender João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Se você for entender quando a Bíblia fala, e eu falo muito isso lá, fala, sabe por que eu sou apaixonado em estar aqui também com você? Larissa, pensa no lugar. Se você for para um presídio, você quer entrar e sair correndo, né? Principalmente com as realidades que você se depara. exatamente, o âmbito espiritual é pesado. Sim. Você sente Agora, já. tem situações que a gente chega lá e não dá vontade de ir embora. Olha, Porque quem está ali regendo tudo em nós e para elas, em favor delas, é o Senhor. tem um amor. Ele é o príncipe da paz. E Ele é um amor quem que você reina. não sabe explicar, não é? Não sabe explicar. Quando você fala de realidade difícil, a gente se depara com mulher lá que se corta toda, que tenta suicídio o tempo todo, que vem no outro dia para o culto toda. Muito difícil a realidade da vida, Então, tentando para desistir quem de tudo. tem interesse, tá ouvindo esse podcast, o coração queimou, tem que estar preparado, né? Uma boa conversa antes pode ajudar, né? Pode ajudar bastante. Pode chegar Então, até assim, você? Pode conversar com sim. você, você se expõe. Sendo um voluntário já é um passo muito importante. Um voluntário a serviço do rei, Amém. não a serviço de um sistema ou por um desejo pessoal de curiosidade de conhecer como é um presídio. Quando você entende um chamado, a capelania prisional, ela pode ser exercida por alguém que ama o Senhor e ama os perdidos. E ama as vidas, né? Ama as vidas. Aí eu costumo dizer isso, aprendi isso com o Júlio Sei. Irmão, você julga quem comete crimes, mas você quer amar essa pessoa? Começa a orar por ela. Exatamente. Se envolve com ela, dizendo para ela de Jesus, apresenta ela para Jesus. Que o amor desse Jesus que invadiu o seu coração e te salvou, você sendo ainda pecador, Chegue nela. também vai te invadir você a amar aquela vida. Você não vai olhar ela mais com Nossa, eu seus falo olhos. com você, eu tô lembrando da Manu falando da Cristolândia, porque é Sim. exatamente. Exatamente. São realidades muito parecidas, né? É a mesma. Muita gente que está na Cristolândia teve lá no presídio. Impressionante, né? Ou que teve no presídio e vai para a Cristolândia. Gente, é surreal. Você quer deixar algum recado para a Igreja Batista da Paz, para quem está assistindo? Você quer mandar algum recado, falar alguma coisa, desmistificar alguma coisa sobre a capelania? Você tem uma câmera bem legal Meu na sua recado frente. principal é agradecer a Deus por fazer parte da Igreja Batista da Paz. Amém. Hoje, a receptividade aqui é maravilhosa. Eu sou cria daqui, né? mas, Eu acho que você se converteu. mas a gente sabe da importância de uma igreja que acolhe, que abraça. E assim, quando eu cheguei e vi a possibilidade daqui também ser lançado mais um ministério de capelania prisional, porque a realidade do presídio é muito carente de capelãos. Por causa do dia, do horário, de tudo isso. Né? Então, quando eu cheguei aqui e vi a Batista da Paz também, além de me abraçar o ministério, dizer, olha, André, poxa, conta comigo, eu queria também ir lá, poxa, eu acho bacana demais. Né? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da Igreja Batista da Paz, pelo pastor Haroldo, por você, Larissa, que é uma bênção, pelo Mário, todos os irmãos que participam aqui dessa parte da liderança da igreja, que, assim, vocês são essa base de incentivo para quem ainda é uma ovelha tentando descobrir o seu chamado. Eu falo que, você viu que eu te falei antes de começar, que a partir desse podcast, todas essas pessoas vão te ver diferente. Vão entender o teu chamado, o teu ministério, entendeu? Quando a muito pessoa legal. vê no altar a referência de alguém que não é apenas um artista, não é apenas uma pessoa que fala bonito, mas é uma pessoa que está aqui porque ama o Senhor. É diferente. Não tem como. É por isso que a igreja está sendo movida do jeito que está. É Deus. Você está desfrutando disso e eu também. É Deus. Estamos desfrutando de momentos preciosos aqui nessa igreja, as orações, etc, etc. Então, assim, o recado final, a capelania prisional é muito carente, precisa muito. Tem dias vagos lá precisando de igreja. Então, quer dizer, se a segunda igreja continuar com os irmãos lá,
alguém quiser abraçar essa causa comigo, não que eu vá me desligar de lá diretamente. Sim, mas você consegue mas a gente pode ampliar, montar, né? ampliar, exatamente. Há uma ampliação. Isso deixa de ser sazonal e 6 dias, isso se amplia, porque há essa Isso. abertura. Porque se a gente não for, o diabo tem suas estratégias para ir. Tem mesmo. Como, por exemplo, esses dias se cadastrou lá para fazer orações lá, um centro espírita. Meu Deus. Então elas vão ficar nesse embate de religiosidade. Quem está falando a verdade? Exatamente. E a filosofia diz que a verdade é relativa. Elas podem achar que aquilo também é verdade. É complexo. Entramos numa conversa complexa. Entendeu? Nós que fazemos teologia, vocês sabem muito bem. Mas a gente vai terminar por aqui. Amém. Dá para fazer acho que umas 3 horas. Então, se vocês quiserem 2, marca, ele vai trazer o vídeo, fotos. Tem muita coisa preciosa. E é muito obrigada pela tua presença aqui. Mário não pôde estar, sentiu. Na próxima ele está. Igreja Batista da Paz, desperta, acorda, acha o seu lugar. Amém. Larissa, não posso estar, mas você pode ajudar essas mulheres. Amém. Chega pro irmão André e fala assim, eu posso ajudar, o que precisa, o que falta. Verdade. Eu falei muito rápido, mas há uma necessidade, itens básicos dentro da prisão. De muitas coisas, ele vai saber mais profundamente do que eu. Mas se você pode, se você te deu uma condição, às vezes financeira, esteja abraçando este ministério. Amém. Vamos avante, igreja. Amém. É o tempo. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.